Programa Cavalos. E não é que os pôneizinhos voltam a se enfrentar, agora com mordidas. Oiê, tudo certo com vocês? É sempre muito bom saber que vocês ficam numa expectativa danada pelo próximo episódio. E esse eu garanto para vocês que tá demais. Aqui. Que nome nós vamos dar, gente? O nome que eles escolheram foi Jacinto. Todo mundo torcia pra todo mundo, não tinha de torcida só pra um. Todo mundo saía faceiro. Porque é pra se divertir aqui, naquilo mais. Circo chegou! É o palhaço! É o palhaço e a palhaça! É a paçoca! Agora, antes de rodar as reportagens, eu quero dizer que é muito importante pra gente que você seja inscrito no nosso canal. Sei que muitos de vocês acompanham os nossos conteúdos, assistem os vídeos, mas não estão inscritos. Posso contar contigo? Independente do tamanho todo, o garanhão é dominante. Gosta de estar no controle e chefe Calabaça não foge à regra. São todos entonados, né? O que tem de pequenininho tem de metido. Na natureza, cabe ao macho alfa a segurança do grupo. E por isso, apesar da tranquilidade aparente, ele está sempre com todos os sentidos em alerta. Com a movimentação dos campeiros, Francisco e Pedro, o garanhão de um outro piquete acaba se aproximando, o que gera um certo desconforto. Porque um quer ser o chefe da manada, quer ser o dono da manada, eles ficam se provocando. Em seguida, a chefe Calabaça se afasta para garantir que sua manada está protegida do assédio do rival. O pôneizinho murcha as orelhas, baixa o pescoço, num movimento chamado de serpenteamento, e assim reúne as 3 éguas que estavam se dispersando do grupo. E o pônei tem uma agilidade enorme, né? Eu já vi pônei dar em cavalo grande, né? Decorrer cavalo grande. Impressionante. E não é que os pôneizinhos voltam a se enfrentar, agora com mordidas. Depois de algumas investidas, desistem e cada um vai para o seu lado, tocar a vida. Tem 3. Tem o Galileu, João Joca e o chefe. Que é filho do João Joca, numa das pôneis que vieram da Estância da Gruta, que a gente tá apostando bastante nele. Temos um reprodutor veio ao pé da Estância da Gruta, que é o Galileu. Colocamos ele a primeira vez ano passado, vai nascer as filhas dele agora. Nós estamos na estância Santo Expedito, no município de Dom Pedrito, a 440 quilômetros da capital gaúcha. E é neste cenário, em campo nativo, que são criados os pôneis da Calabaça. Estão sempre gordos, né? Uma rusticidade impressionante. Qualquer espaço que eles estão gordos. Pônei é um bicho bem rústico, né? A gente cria eles a campo normal, os curiúdos cobrem de manada e a gente coloca eles na primavera e aí a gente tira mais perto de janeiro ali, por aí a gente tira eles da manada e aí faz o toque de quem deu prenha, quem não deu prenha. Saímos para separar as pônei para fazer os manejos nelas. É eles que acasalam, eles que anotam os RPs, então eles fazem o manejo, eles vão lá e buscam a manadinha.
Quando não tinha arreio pra eu ir pegar as pôneis com os guris lá no outro campo, eu tinha o diabetes, tava ali. Daí eu peguei, coloquei o freio de pônei nele e fui em pelo mesmo. O que eu fiquei impressionado quando a gente começou a criação de pôneis era isso, que realmente chega uma criança e consegue lidar com esses animais pelo porte dele. Todo ano a gurizada se renova aqui na Calabaça. Há 15 dias nasceram esses 3 poneizinhos e a gente vai ter a oportunidade de acompanhar o primeiro manejo com eles. Vai ser muito legal. Vamos lá? Quando nasce os pôneis, a gente deixa passar uma semana, 2, e a gente traz para mangueiro para ter o primeiro manuseio com eles. Aí já olha as características ali, né, da perninha, o pescoço, né, já começa a olhar os detalhezinhos, se gostamos ou não, né, para já direcionar os próximos acasalamentos. E aí a gente já vai observando a mansidão das ponizinhas, as ponizinhas mais mansas. Então esse é o nosso objetivo, é fazer um padrão morfológico, né, um padrão de pelo, e animais dóceis, mansos, né, que tenham esse objetivo de depois poder montar. Além do criador e dos filhos, passando o final de semana na estância, a sobrinha. Gaia não tem muito contato com os cavalos, mas acompanha toda a movimentação com os pequenos. Francisco pega no colo um dos pôneis recém-nascidos e eu tenho a oportunidade de segurar. Que fofura! Aqui. Olhos amendoados, sim. Oh, que coisa mais querida, ó. Eu gosto, achei bonitinho, parece um cachorro. Que nome nós vamos dar, gente? O nome que eles escolheram foi Jacinto. Cheio de atitude. Ai, devagar, amiga. Ai, tá tudo certo. Olha, olha. Tá aí, entregou, tá tudo inteirinho. Isso tudo tá muito legal, mas tá na hora de botar a mão na massa. Parou, boneco. Parou. Francisco coloca o buçal na pônei e deixa ela presa para lidar com o potrinho. O pônei estava tosando, eu segurei o pôneizinho para ele. Ele é novo, mas acho que agora a próxima vez ele já vai conseguir fazer sozinho. E para nós que somos do campo, ele dá uma escola para os guris, né? Uma escola de criação. Isso aí realmente faz eles terem a livre iniciativa, né, para aprenderem as coisas e fazerem os manejos do dia a dia. Vai ficar batendo tesoura Para fazer barulho, para da próxima vez que nós tosar, não achar que vai se machucar. A gente já tem os primeiros contatos, né, que é a manunciada, né, dos nossos potrinhos, vamos dizer assim. Ali do lado, a mãe se agita. É o instinto materno falando mais alto. O que ela não sabe é que é apenas um retoque no visual do filho. Os machinhos aqui a gente tosa a metade, mais ou menos um pouquinho antes da metade do pescoço, e deixa a crina inteira para trás. E as fêmeazinhas a gente tosa todas. Agora é só cortar a pontinha da cola e tá pronto. São animais fáceis de lidar, né? Pega um ponizinho recém-nascido ali, a criança pega no colo, já abraça, já toca, eles têm fácil manuseio, né? Então pega qualquer pessoa que não é ligada ao campo e chega neles e toca neles. Então é importante isso aí, a gente buscar sempre uma seleção de mansidão nos pôneis. Tem muita gente que não tem campo, não tem mais estrutura para ter uma criação de cavalos. Eu acho que pôneis é um animal acessível para todo mundo, para pessoas da cidade, e animais que as crianças conseguem lidar com ele no primeiro momento. Então eu acho que
que a gente vivenciar com, assim, tu consegue. Então eu acho que é um animal acessível para todas essas pessoas que não têm muito esse contato diretamente com o campo. Na verdade, a gente tinha já uns ponizinhos, já quando o Joaquim nasceu, ganhou uma ponizinha de presente, e aí eu já comprei 2 ponizinhos pro Joaquim. Depois, ao longo do tempo, a gente disse, vamos um dia criar o redomão das crianças e fazer um redomão para as crianças. E aí a gente pensou na ideia dos pôneis, né? Mas aquilo ficou vários anos ali, a gente amadurecendo a ideia, e um belo dia, quando chegou perto da pandemia ali... A gente foi na exposição de Pelotas lá, e tava tendo a exposição de pônei, a gente olhou, e aí vimos o João Joca. O João Joca era encantador e muito lindo. Um garanhão Falabella, raça argentina, conhecida também como cavalo miniatura. Que é um pônei pequenininho, mais riscado, mais da pista, vamos dizer assim, é o pônei, o Falabella, né? Nós compramos ele como se fosse um pônei normal, e aí a gente saiu de lá e vários criadores de pônei, vocês compraram um pônei que foi grande campeão de esteio, era muito famoso o João Joca, e nós nem sabíamos, nós estava entrando recém na raça. Foi adquirido o João Joca e aí vimos que tínhamos que sair atrás das pôneis. Nós tínhamos quadrígio, mas nós não tínhamos matrizes, né? É dado então o segundo passo na criação, com a aquisição de um plantel de fêmeas. Eu gostava muito dos pôneis, dos Shetland, né? Que é aquele mais baixinho e grosso e forte. Éguas mais robustas e com pelagem manchada. Na verdade, a gente buscou a pelagem tubiana, que eu adoro, né? Eu gosto muito da pelagem, né? E aí a gente adquiriu várias ponizinhas tubianas, umas tordilhas. E eu acho que um dos mais apaixonados pelos pôneis, na verdade, é o Marcelo. O Marcelo começou e aí os guris estavam juntos, mas o mais apaixonado em iniciar a criação dos pôneis era o Marcelo. E aí começou a criação, com o João Joca padreando essas pôneis. Lembram que há pouco o Marcelo falou que tinha o sonho de levar os pôneis para o Redomão na Lagoa e que, em função de outros projetos, acabou deixando para trás? Pois bem, no ano passado ele saiu do papel e aconteceu. As crianças deixaram a arquibancada para entrar em pista. Maria Eduarda Cezimbra está autorizada. Eu comecei com 7 anos, domando um pônei de uma amiga minha, Tostado, que ficou craque, era muito bom de tudo. E depois segui domando e agora eu tô aqui no Redomão da Lagoa. Tem brinque, minha coloradinha, se quiser Santa Catarina. Foi muito legal os pôneis dentro do Redomão. A gente via o brilho no olhar das crianças, o entusiasmo deles. Os nossos pequenos ginetes que deram um show ali na apresentação dos pôneis e estavam super motivados e treinaram. E eu acho que aquilo ali é o início de tudo. Já é um amor ao cavalo, um amor ao treinamento, um amor a se dedicar já ao cavalo. Todo mundo torcia para todo mundo, não tinha de torcida só para um. Todo mundo saía faceiro. Porque é para se divertir naquilo mais. João solta as rédeas, o rebenque, se afasta, faz a volta e a petiça nem se mexe. Ah, Manzita tá... Vem, Manzinha, pra ferrar. Ó. E a nota do João aí, ó. A nota é 10 reais da Manzinha. As crianças que estavam participando passaram essa energia
de como estava legal ali, que eu acho que encantou todos que estavam na torcida. Bola, Gonçalo, ponto pra cima. Vai domando. Vai domando. Só pra ela e mete galope. E a gente fez de noite o concurso de fantasia dos pôneis. Circo chegou! E é o palhaço! É o palhaço e a palhaça! É a paçoca! E na hora ali das apresentações foi muito legal. As pessoas se puxaram bastante, até nós não imaginava tanto. De Smurfs, a iFood, condomínio do Pedro, que foi o Fórmula 1. Fiz a volta como fosse a corrida e parei ali e daí nós comemoramos como se eu tivesse ganhado. Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Eu vivenciei o Pedro no dia a dia, com o grupo de WhatsApp. Achei muito legal. Gostei também do condomínio que eu fiz, com várias pessoas nesse condomínio. Daí nós ficamos falando nesse grupo sobre os preparativos, até que chegou o dia da fantasia e foi do Fórmula 1. Compravam ração, sabiam que tinha que dividir, sabiam que tinha quanto que a pônei comia. Eu acho que dá um super senso assim, de tudo. Eu acho que foi um momento muito especial no Redomão, de muita diversão. Com certeza, eu acho que quem foi ano passado, esse ano tá com mais vontade de ir, e quem assistiu mais ainda vontade de participar. O pônei realmente ele tem uma atração às crianças impressionante. Quem nunca foi não sabe o que está perdendo. Quem já nem pensa em ficar de fora. E olha que eu falo com a propriedade de quem acompanha há 18 anos. Eu estou falando do Redomão na Lagoa, um evento único, onde todos vibram na mesma energia. 9,5, 9,5. É muito emocionante estar aqui, é muito emocionante, era um sonho nosso. A gente já sai daqui pensando em voltar o ano que vem. Fica naquela expectativa, não só do cavalo, mas como das outras atividades também, né? E é esse combo de vivências que torna o evento tão singular. Uma festa com muitas facetas, mas com um único protagonista. Potros crioulos recém-domados, fazendo prova de cavalo maduro. É uma prova muito competitiva, uma prova de alto nível mesmo. A genética do Marcelo provando que são fenômenos em pista. E são esses cavalos que transformam sonhos em realidade. Cada um que entra em pista carrega uma história e um sentimento diferente por estar aqui. Eu tinha que vir fazer essa homenagem para ele aqui e missão cumprida, graças a Deus. É para ti, meu filho. Terceiro ano que eu venho, sempre tive o sonho de correr essa prova desde pequeno, olhava os programas e acompanhava. Na última edição, o sonho de criança virou realidade. Vinícius Alves foi campeão nas fêmeas, com Sorte Grande Calabaça. Zeca Macedo, que já tinha batido na trave várias vezes, finalmente venceu a disputa com Revanche Calabaça. Sempre brigando nos 5 finalistas e nunca tinha chegado. Aí os guri compraram, vamos, e deu tudo certo. Agora, o que faz um título em uma prova de doma ter tanto significado para um ginete pentacampeão do freio de ouro? Essa resposta só tem quem vive o Redomão na Lagoa. Olhando tudo isso, garanto que você ficou morrendo de vontade de participar, né? Pois a boa notícia é que você pode. Para isso, basta garantir o passaporte, que é um potro, que vai à venda no leilão do dia 29 de novembro, direto da Rural de Bagé. E se por acaso você não estiver presente, pode acompanhar pelo YouTube do programa Cavalos. E essa aqui, ó. De quem é essa? Ai, que potra linda! Essa aqui é filha do Jacinto, uma das
destaques do nosso leilão, Mãe Honesto e BT Brasão por baixo. Taberna Calabaça, uma filha do Jacinto. É o cavalo mais completo que a gente produziu. Gosto muito dos filhos dele, acho que vão ser muito competitivos pro freio. Elas podem seguir o caminho que o criador quiser, né? Com certeza, aqui no Olha Redomão... a qualidade de uma potra dessas. Daqui saem potros não somente para uma prova de redomão, que é o Redomão da Lagoa, mas também para as pistas do Freio de Ouro e para a maior pista morfológica, que é a Expo Inter. No Redomão da Lagoa já foi vendida 50% da convocada, que foi grande campeã da Expo Inter. Criador Marcelo Rezende Moglia, expositor Marcelo Rezende Moglia. Já foi vendido o Dito e Feito, que foi 2 vezes entre os 4 melhores da Expo Inter. Nós tivemos cavalos finalistas do Freio de Ouro. É uma genética construída dentro da pista do Freio de Ouro, dentro da pista morfológica. Daqui já saiu Bocal de Alpaca, daqui já saiu finalistas da Expo Inter, finalistas do freio. Tem solidez na genética do redomão. Essa aqui é uma das potrancas destaques. É a primeira geração do Mocateu, Valéria. Perfeito. Essa aqui é a trança de 8, neta do Mutante, Del Oeste Mutante e Mocateu. Junta a genética de fora, muito boa, e tudo que tem da melhor da nossa genética tem no papel dele. E agora vai ter 2 filhas dele nessa edição. E a gente tá louco de curioso aí para ver como é que... Curioso para ver como é que vai andar, mas assim, o risco já agradou. Não, o risco tá dentro do biotipo que a gente... Busca, né, Marcelo? Espetáculo. Muito bom. Vamos puxar outra aí. E aí? E aqui, Valéria, nós temos uma potranca maravilhosa. Uma filha do Dichoso Calabaça, foi finalista do Freio de Ouro, classificou para a final. Um cavalo que tem praticamente o mesmo papel do Esquivado. Tachita Calabaça. Essa potranquinha aqui, potranquinha bem jovem, uma das mais novas do leilão, mas tem um risco muito linda, uma garupa lindíssima, linha superior maravilhosa, uma potranca que está em formação. E o Dichoso é um cavalo, a gente conversando com o Colares, que tocou ele, maravilhoso, espetacular, um cavalo com temperamento, força. Autorizado. Que é, na verdade, o pai da Freio de Prata Madeja da Carapuça, né? Na verdade, o Dichoso é a parceria com a Cabanha Carapuça e ele é pai da Freio de Prata de 2021, a Madeja. E essa ovelha gateada é a Timbrada Calabaça, uma filha do Mocateu, outro dos destaques que nós temos aqui no Redomão. Trilheira Calabaça, que é, olha só o papel dela, tem lá embaixo, Verso da Ramada, finalista do domingo, Freio de Ouro, o Honesto Simpatia, 4 vezes finalista da Expo Inter, e o J. Moura, uma potranca Moura com 3 cavalos que nós montamos e chegamos na final do Freio de Ouro. Que maravilha! Uma Moura, filha do nosso J. Moura. O episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Programa Cavalos e Valéria Maciel Oficial. E também se inscrever aqui no canal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça, Rolante, Rio Grande do Sul. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho.
Programa Cavalos.